A maioria das pessoas acredita que emagrecer é sobre fazer dieta, cortar comida, fazer exercício físico, atividade física. Só que a minha maior transformação está sendo através da minha mente. A minha maior transformação, a minha maior perda de peso está acontecendo depois que eu comecei a mudar o meu padrão mental, a minha mentalidade de pessoa obesa. E foi aí que finalmente eu comecei de fato a perder peso, a de fato a ver até a dieta, déficit calórico de forma mais leve. Eu de fato comecei a desenvolver vontade de treinar, criar disciplina de treinar. Mas isso só começou a acontecer depois que eu comecei a mudar a minha mentalidade. Durante muitos anos eu achei que emagrecer era sobre fazer dieta. Então eu fazia dieta, emagrecia, voltava a engordar tudo de novo. Depois eu achei que era sobre exercício físico. Dieta, exercício físico, emagrecia e voltava a engordar de novo. E eu vivia esse eterno efeito sanfona, sem entender. A única vez que eu fui na nutricionista, que foi na adolescência, ela me passou uma lista gigante de alimentos que eu deveria comer, de alimentos que eu não poderia comer e exercício físico. Nada além disso. Todos os profissionais de saúde que eu tive contato por conta da antiga profissão só falava sobre exercício e atividade física. Então foi quando eu entendi que se eu quisesse de fato emagrecer e manter a perda de peso, que era o que eu queria, sair do efeito sanfona, eu precisaria começar eu mesma a pesquisar. E foi aí que eu comecei de fato a pesquisar sobre o que acontecia com o corpo para ele voltar a engordar tudo de novo. Eu sempre me questionava o que diferia qual era a diferença de mim para uma pessoa que conseguia sustentar os seus resultados. No meio disso tudo, eu comecei a estudar sobre mentalidade. Foi quando eu entendi que o corpo, ele segue a mente. Gente, o corpo, ele sempre vai seguir a mente. Então, se você quer um corpo magro, saudável, definido, você precisa começar a mudar a sua mentalidade. O seu padrão mental de pessoa obesa precisa virar pó. No livro Escola dos Deuses, Dream até fala que passado é pó. E é exatamente isso que eu estou tendo que desenvolver em mim. Deixar a Patrícia criança, a Patrícia adolescente obesa ir embora para começar de fato a sustentar a nova versão minha. Eu tô precisando deixar os gatilhos, as sombras, os traumas irem embora. Mudar a mentalidade, mudar a forma que eu me enxergo diante do espelho para uma nova versão minha. Porque a minha mente, por mais que o meu mínimo foi 59 quilos, mas eu ainda sempre me enxergava uma pessoa obesa. Tem até um filme, Só que a mulher, ela era muito obesa e ela se viu uma pessoa magra. Era exatamente isso, só que eu tava magra, mas eu me vi uma pessoa obesa. Então eu precisei começar a mudar aqui, a minha mentalidade. Eu comecei a começar a entender por que quando eu chegava num determinado peso, ali eu estagnava. E era justamente isso, porque o meu inconsciente, subconscientemente, esse era o meu padrão normal. Era esse o mínimo que eu me enxergava. Além disso, para mim não era normal. Então eu precisei começar a mudar aí. Essa parte minha precisou começar a ir embora. Então foi aí que eu entendi que eu precisava começar a mudar isso. Então foi neste exato momento que eu comecei a mudar a minha mentalidade, a mudar a minha consciência, a mudar a minha autoimagem de pessoa obesa para uma pessoa magra. Eu ainda não cheguei no meu peso final, que é os 53 quilos, 54 que eu almejo, mas eu estou a caminho dele. E algo também que eu estou mudando e que eu estou deixando assim, eu estou sentindo que, tá ficando, é muito mais leve. Tá ficando muito mais leve cada dia mais. Eu tô deixando aquela rigidez que eu tinha em relação à dieta. Eu tô largando aquela rigidez, aquele controle. Eu estou apenas fazendo reeducação alimentar, déficit calórico. E eu estou indo ali no meu tempo. Eu estou, criando gosto mesmo pela alimentação saudável. Porque em relação aos treinos, eu já criei. Eu tenho uma disciplina absurda em relação a treinar. E olha que eu treino em casa. Já há quase 3 anos que eu treino em casa, mas eu desenvolvi. Esse lado interno meu, ele já está bem enraizado. O dia que eu não treino é como se eu não tivesse feito nada no meu dia. Então, essa parte de treinar, eu já criei.
essa autoimagem. Agora eu estou moldando essa parte alimentar minha. E algo assim que está sendo transformador é sair do automático. Isso eu já comecei a fazer há algum tempo. E também assim foi um clique. Foi assim o que mudou. Porque antes eu comia compulsivamente, mas sabe por quê? Porque eu vivia no automático. Eu não sentia o gosto da comida. Às vezes a pessoa me perguntava o que eu tinha comido. 5 minutos depois do almoço eu já não lembrava mais. Eu não sabia o sabor do alimento. Então é isso que eu estou mudando em mim. Eu estou deixando essa versão minha ir embora. Então, assim, são várias transformações que eu estou vivendo, mas a primeira delas que eu precisei começar é na mudança de mentalidade. E sabe por quê? Pensa comigo. Se você acredita que você sempre vai falhar, que você é fraca, que você não consegue sustentar dieta, adivinha, a sua mente só vai comandar o seu corpo. E é exatamente isso que você vai viver. Você não vai conseguir fazer dieta, você não vai conseguir sustentar. Se você sempre tá falando pra sua mente, nossa, eu sempre me saboto, eu não sei o que acontece, eu sempre estou me sabotando. Acredite o que vai acontecer, você sempre vai se sabotar. E um livro que está sendo transformador e foi um divisor de águas na minha vida, que eu vou indicar aqui pra vocês, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Esse livro, quando eu comecei a ler ele, assim, tá sendo um divisor de águas. Eu estou entendendo de fato que a minha mente, ela estava programada sempre para viver na pessoa obesa, sempre para viver falhando. E é exatamente isso que eu estou mudando agora. Eu acredito que o emagrecimento de verdade, ele começa de dentro para fora. Porque é isso que eu estou experienciando agora, é isso que eu estou vivendo neste exato momento. Não é só dieta, não é só exercício físico, porque se fosse, eu já estava magrinha. É sobre autoconhecimento, se conhecer, é sobre mudar a mentalidade, é sobre a identidade, a sua autoimagem que precisa ser reajustada. É sobre decisão, é sobre mudança. E é isso que você precisa começar a fazer. Então, para finalizar, coloque na sua cabeça. Se sua mentalidade muda, a sua vida, os seus hábitos mudam. Se a sua mentalidade não mudar, os seus hábitos vão continuar o mesmo e você sempre vai falhar. Então não comece pelo externo, comece pelo seu estado interno. Comece de dentro para fora, comece a mudar a sua mentalidade, a reprogramar, porque aí você vai ver que o efeito sanfona só era um efeito de um comportamento, de uma ação que você ainda carregava da pessoa obesa que você sempre foi. É isso. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma mudança de emagrecimento gigante ou se você ainda está passando. E se você está vivendo essa transformação, porque eu costumo dizer lá na outra rede que o meu bordão ele é não emagreci, eu despertei. E é exatamente isso que está acontecendo na minha vida agora. Eu estou despertando a versão minha que sempre esteve aqui dentro. Beijos, até o próximo vídeo.